E bora analisar nesse momento a escalação do Flamengo para a partida contra a Portuguesa do Rio de Janeiro. O Flamengo enfrenta a Portuguesa pelo Campeonato Carioca e o técnico Felipe Luiz fez mudanças na escalação. Vamos juntos analisar, mas faz o seguinte, chega dando aquela moral deixando o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Lance Nets, eu convido você a fazer parte aqui. Todos os dias trazemos para vocês as melhores notícias do futebol, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN e link na descrição. Vamos então analisar a escalação do Mengão para a partida de hoje. O Anac do Flamengo, ele contesta que de repente sumiram títulos que o clube sempre contou, né? Principalmente a Taça Guanabara e a Taça Rio. A Taça Guanabara, para quem não sabe, houve uma época que ela era até um campeonato à parte. E aí o Zico continuaria sendo com mais títulos, 23, o Júnior com 22, bem mais. Independentemente disso, que acho que é um registro importante de se fazer, são dois jogadores já com lugar no panteão da história rubro-negra. Os gols, as assistências, a era que eles marcaram, o próprio Bruno Henrique batizou essa era como era de um outro patamar. O Arrascaeta, isso aí só pelo Flamengo, hein? Se você botar aí o Arrascaeta do Cruzeiro, a sua importância para conquistas como a Copa do Brasil, são dois jogadoraços de se tirar o chapéu, né? São jogadores que qualquer um gostaria de ter tido na sua galeria de ídolos e testemunhas num momento muito feliz da história rubro-negra. Ontem a gente lembrou que o Gerson também é outro, mas o Gerson saiu, né? E quem sai do Flamengo hoje, que seja por 6 meses, já perde título. Porque não é fácil, é uma era muito vitoriosa. Título e possivelmente vaga, né? E vaga do time, né? A gente viu o Arrascaeta falando ali, né? Como aumentou a concorrência na posição dele. O próprio Bruno Henrique passou por isso em muitos momentos, né? E o Arrascaeta precisa se preocupar mesmo com isso. Precisa, Eugênio? Porque me chamou muito a atenção, falei isso aqui segunda-feira, na entrevista do Felipe Luiz, o quanto ele elogiou o Plata. Naquele setor, né? E o Plata tá jogando por dentro, né? Porque o Gerson aberto na direita e o Plata por dentro, atrás do Bruno Henrique. Ele falou, não, o Plata, ele conquistou, ele até usou uma expressão... pé na porta, não é? Pé na porta, conquistou a vaga dele no time com o pé na porta, ele entrega muito. E entregou de novo. Domingo entregou de novo contra o Botafogo. Então o Arrascaeta, claro, tem... O Felipe Luiz conhece o Arrascaeta. Se ele tiver inteiro, ele volta também colocando o pé na porta do... Ele precisa... Exatamente. A questão é o Arrascaeta estar inteiro. Tecnicamente é um jogador maravilhoso. Mas agora passou por período aí de 2 meses parado para tentar se recuperar e tal. Mas a gente vai pegar aí... Já são 6 anos, né? Desde 2019. Pelo menos de 2022 para cá... O Arrascaeta é um jogador muito inconstante fisicamente. Ele vai e volta, machuca, não consegue jogar 90 minutos e tal. E esse Flamengo de hoje é um Flamengo que exige muito fisicamente. O Felipe Luiz, que é um time marcando, um time pressionando saída de bola, sufocando o adversário. E o Arrascaeta tem que estar pronto para fazer isso. E não é exatamente uma característica dele. Por isso eu deixo... claro, é um jogador maravilhoso com a bola no pé. E imagino que o Felipe vá ter alguma alternativa para aproveitar a qualidade dele. Mas nesse momento ele sabe que vai precisar estar bem, em boa forma para jogar. E aí, diga, Mari. Não, só para completar isso do Arrascaeta. E aí é o que o ser humano menos controla, né? Ele tem tudo a seu favor ali, a seu dispor para fisicamente estar bem, mas às vezes o corpo já não responde da maneira como respondeu num determinado momento. Então, a única coisa que, de fato, hoje impede o Arrascaeta de retornar como 100% titular e ter essa sequência é o corpo dele, que tecnicamente é melhor. Isso aconteceu com o Diego, aconteceu com o Everton Ribeiro, só que no caso específico do Arrascaeta, tem isso que o Eugênio lembrou. Ele nunca foi esse cara. Ele nunca foi esse cara do combate. Ele tem outras valências. Você conta com o Arrascaeta para outro momento. E é curioso, porque é justo no momento que ele recebe a 10, né? Recebeu a 10 do Zico e tal. E a última cartada de Landim. Era um 10 sem a 10, e agora quando ele tem a 10, ele não é o 10. Né? Pelo menos não é o 10 com a sequência que se esperaria dele. Está com 30 anos só o Arrascaeta. Eu digo só porque, pô... Os jogadores atuais é jovem. Faz 31 em junho, dia 1º de junho. O Bruno Henrique já está com quantos? 34, é isso? Vou checar aqui. Vê aí. É isso? Acho que é 34. Só que fisicamente muito mais inteiro. Não é questão da idade, é da resposta que ele consegue dar em campo. E o Bruno Henrique,
destacou, falou bastante ali na entrevista sobre o que a gente já sabe, mas ele voltou a falar sobre isso. E ele deixou claro, a preferência dele é jogar ainda na ponta esquerda. Mas hoje a opção é... Enquanto não tiver Pedro, só volta para a ponta esquerda quando tiver Pedro. Não, e outra, a concorrência na ponta esquerda é muito maior. Também. 34 anos mesmo, o Bruno Henrique faz 35 em dezembro. É um jogador ainda de muita velocidade, muita força, muita movimentação. Ele provou isso mais uma vez no domingo, né? O quanto que ele pressionou a saída de bola do John ali, forçando o John a cometer vários erros de passe, porque ele estava ali pressionando, marcando em cima o tempo todo. Se o Arrascaeta conseguir fazer isso, né, como o Plata está entregando, aí ele ganha de novo a posição do time sem muito esforço, porque tecnicamente ele é descomunal. Só que hoje o futebol mundial é cada vez mais isso, né? Você conseguir jogar sem a bola, o time coletivamente saber jogar sem a bola e aproveitar o momento que tem a bola para usar a qualidade que tem o Arrascaeta, né? Aí que o jogador se valoriza. Só que tem que estar pronto para os dois momentos. Nessa questão dos títulos, Eugênio, o professor lembrou, e eu vi muita gente falando sobre isso ontem, porque ficou esse assunto. O Arrascaeta, o Bruno Henrique, agora são os que têm mais títulos, tal, e aí eu vi rubro-negros históricos, tal, realmente debatendo isso. Não, mas e os títulos lá do Zico, do Júnior, vão tirar a Taça Guanabara? Como é que é essa discussão? Essa discussão... Se o professor Celso Zelt falou, foi o Roberto Assaf que você conversou? Se o Assaf falou, não tem discussão. Os caras são os papas, eles é que sabem tudo do futebol, em termos de pesquisa, de terem vivido. A questão toda é essa, né, Abel? Sem querer fazer aqui, promover um choque de gerações. Meu filho tem 12 anos, meu filho está vivendo agora. Ele está acompanhando o momento de agora. Ele não viveu lá os anos 80 para entender como funcionava o futebol naquela época, anos 70 e 80. Por exemplo, o Flamengo, em 79, foi 2 vezes campeão estadual. Foram 2 títulos. Isso. Como assim? Porque aconteceram 2 campeonatos estaduais. Meu Deus. No Rio de Janeiro, em 79. Ele é tri de 78, 79, 79. Então, mas naquela época... São 2 títulos, não é um só. Se eu estou enganado, se eu estou com uma falha aqui de memória... Era comemorado, volta olímpica, Taça Guanabara, mas era o primeiro turno. A partir de... Há momentos e momentos. Jogava contra o campeão da Taça Rio, que era o segundo turno, a Taça Guanabara existe até hoje. E ela hoje tem uma outra dinâmica, um outro peso, uma outra representatividade. Foi mudando ao longo do tempo. Ela foi criada, antes de tudo, para indicar o representante carioca na Taça Brasil. Isso até 71. 72. Quando existia o estado da Guanabara. Isso. Ela vem do estado da Guanabara. Em 72 ela passa a ser o turno. Indicava o representante carioca na Copa do Brasil. Era um título à parte. E o que pega é o seguinte, sempre foi contado. E o próprio clube está desconsiderando algo que ele sempre considerou. Nessa coisa do contexto que o Eugênio falou, da minha conversa com o Assaf, e o Assaf falou também com o Mauro César, que publicou um grande texto do Assaf no blog dele, só para dar um exemplo de contexto, a decisão da Taça Guanabara de 70, entre Flamengo e Fluminense, tinha mais de 90 mil pessoas no Maracanã concorrendo com o jogo de abertura da Copa do Mundo de 70, entre México e União Soviética, que estava sendo transmitido. Então, sempre era a primeira vez que tinha transmissão, peso. Não era de Copa do Mundo? Sim, e 90 mil pessoas estavam no Maracanã para ver o Fla-Flu. Então, esse peso do contexto, que isso significava para as pessoas na época, isso é muito importante. O estadual mesmo, que hoje em dia é desvalorizado, ele em muitos momentos foi a competição mais importante para muitos clubes. Sim. O que era o nosso mundo. O importante é não invalidar a história, que era o nosso mundo. O importante é não invalidar a história. A história, ela continua existindo. O título do gol do Basílio, já que a gente está aqui em São Paulo, é um dos títulos mais importantes da história do Corinthians. Exato. Se não for mais, né? Se não for mais importante. Não mais importante. Porque você tem, em São Paulo, tentou-se fazer uma Taça Cidade de São Paulo. Teve em 77, que o Botafogo Ribeirão ganhou do São Paulo, empatando no Morumbi.
E teve a de 78, Corinthians e Santos, aquele jogo histórico que o Sócrates dá aquele passe de calcanhar para o Palinha, o Corinthians ganhou de 1-0. Mas em São Paulo, nunca pegou como pegou a Taça Guanabara. A Taça Guanabara era muito importante. E tem esse aspecto que o Assaf levanta. O próprio clube sempre, não só o Flamengo, o Botafogo foi o Bibi de 67, 68. Os botafoguenses se orgulhavam, saíam com o carro fazendo bibi, bibi, porque era bi da Taça Guanabara e bi do Campeonato Carioca. É isso daí, nação. E tá aí, essa deve ser a escalação para a partida de hoje contra a Portuguesa do Rio de Janeiro pelo Campeonato Carioca. O técnico Felipe Luiz fez os treinamentos durante a semana e esboçou mais ou menos esse time, né? Teremos provavelmente a estreia do Danilo no gol, então ficou Matheus Cunha na zaga ficou Cleiton e o Danilo, provavelmente deve estrear como titular do Flamengo. Nas laterais, Ayrton Lucas e Daniel Salles. Olha aí, ó, uma surpresa, hein? No meio de campo, Everton Araújo, Matheus Gonçalves e o Alan que jogou na última partida que ele jogou muito bem, né? Aí nas pontas, Everton, Cebolinha, Luiz Araújo e na frente, Juninho. Essa deve ser a escalação. E eu gostaria de perguntar para vocês, e aí, é um bom time? É um timaço? Olha aí, ó. Minha opinião, é um bom time para essa partida. Tá muito bem servido o Flamengo. O elenco do Flamengo tá demais nesse ano de 2025, né? Então é isso daí, nação. Deixa o seu like, comenta aí embaixo e faz o seguinte, já coloca nos comentários o seu palpite para a partida de hoje, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.